23 de junho de 1972, 22h15. O silêncio no café de Turim era ensurdecedor. Jacques Mesrine estava sentado sozinho na mesa do canto, fumando um gitanes, enquanto 12 homens armados o cercavam. 12 canos de pistola apontados para sua cabeça. Qualquer movimento errado, e seu cérebro decoraria as paredes Art Nouveau do café mais antigo de Marsella. Do outro lado da mesa, Mémé Guérini, o último padrinho de Marsella, observava com seus olhos frios de réptil. Aos 68 anos, Mémé controlava todo o submundo do sul da França. Heroína, prostituição, proteção, políticos. Ele tinha matado 47 homens pessoalmente. Outros 200 morreram por suas ordens. E agora, Jacques Mesrine, o criminoso mais procurado da França, havia cometido o erro fatal de roubar um de seus cassinos. Mémé inclinou-se para a frente, sua voz rouca cortando o silêncio. Você roubou 800 mil francos meus, Jacques. 800 mil. Você sabe o que eu faço com ladrões? Mesrine deu uma longa tragada no cigarro, soprando a fumaça lentamente. Ele sorriu. Aquele sorriso que a imprensa francesa chamava de Le sourire du diable, o sorriso do diabo. Eu sei exatamente o que você faz, Mémé. A questão é, você sabe o que eu faço? O que ninguém naquele café sabia, o que Mémé Guérini descobriria tarde demais, era que Jacques Mesrine havia planejado aquele momento há 3 semanas. Cada palavra, cada movimento, cada possível resultado. E quando aquela noite terminasse, apenas um homem sairia ileso daquela sala. E ele carregaria uma mensagem que mudaria as regras do crime na França para sempre. Para entender o que aconteceu naquela noite no café de Turim, você precisa entender quem era Jacques Mesrine em 1972. Ele não era um criminoso comum. Aos 36 anos, já havia assaltado 40 bancos, escapado de 2 prisões de segurança máxima, sequestrado um milionário e humilhado a polícia francesa em rede nacional. A imprensa o chamava de inimigo público número 1. As mulheres o amavam. Os homens queriam ser ele. E a polícia queria sua cabeça em uma bandeja. Mas havia algo sobre Mesrine que o diferenciava de todos os outros criminosos. Ele não tinha medo de nada. Não de prisão, não de morte, não de ninguém. E certamente não de gangsters da velha guarda como Mémé Guérini. 3 semanas antes daquela noite, Mesrine estava em Paris quando recebeu uma ligação de seu parceiro, François Besse. Jacques, temos um problema. O Casino de la Corniche em Marsella. Segurança fraca, cofre velho, 800 mil francos em dinheiro todas as sextas-feiras. É o lugar de Mémé? Mesrine perguntou já sabendo a resposta. É. Besse fez uma pausa. Então deixa pra lá, certo? Errado. Vamos buscá-lo amanhã. François ficou em silêncio por um longo momento. Jacques, você está maluco? Você sabe quem é Mémé Guérini? Todo mundo na França sabe. É exatamente por isso que vamos roubá-lo. Mas ele vai te matar. Ele pode tentar. Em 14 de junho de 1972, Mesrine e Besse entraram no Casino de La Corniche, vestindo ternos impecáveis e portando metralhadoras, Thompson. O assalto durou 7 minutos. Eles trancaram o gerente e 12 seguranças no banheiro. Abriram o cofre com explosivos. Pegaram 847 mil francos e saíram pela porta da frente. Mesrine até parou para acender um cigarro no batente da porta antes de desaparecer na noite de Marsella. Na manhã seguinte, a notícia explodiu. Jacques Mesrine havia roubado o casino de Mémé Guérini. Os jornais estavam em êxtase. A polícia estava em pânico. E Mémé estava furioso. Mémé Guérini não era como os mafiosos modernos. Ele era da velha escola. Corso de nascimento, criado nas ruas de Marsella durante os anos 20, quando o porto era o centro do tráfico de ópio da Europa. Ele havia subido ao poder através de violência pura. Facas, garrotes, tiros na nuca em becos escuros. Em 1972, ele controlava Marsella com punho de ferro há 30 anos. Quando Mémé soube do roubo, ele reuniu seus capitães. A reunião aconteceu em sua vila em Cassis, com vista para o Mediterrâneo. 8 homens sentados ao redor de uma mesa de mogno. Todos veteranos, todos assassinos. Alguém roubou meu casino, Mémé disse calmamente. Jacques Mesrine roubou meu casino. Um de seus capitães, um homem chamado Tani Zampa, cuspiu no chão. Esse palhaço de Paris? Eu o mato hoje. Não. A voz de Mémé era fria. Você não vai matá-lo hoje. Você vai encontrá-lo. Você vai trazê-lo aqui, vivo. Porque antes de morrer, eu quero que ele entenda algo.
Eu quero que ele entenda que não se rouba Memé Guerini. Não em Marselha. Não em nenhum lugar. Levou 5 dias para encontrar Mesrine. Ele estava escondido em um apartamento em Nice, a apenas 200 quilômetros de Marselha. Os homens de Memé bateram a porta às 3 da manhã. 8 homens armados. Mas Mesrine não estava dormindo. Ele estava sentado na sala, totalmente vestido, bebendo café. Como se estivesse esperando por eles. Memé quer vê-lo, disse Zampa. Imagino que sim. Mesrine apagou o cigarro. Vamos. No carro, durante a viagem de volta a Marselha, François Bess, que havia sido capturado com Mesrine, sussurrou. Eles vão nos matar. Mesrine olhou pela janela, observando a costa passar. Talvez. Talvez não. Você planejou alguma coisa? Sempre planejo, François. Sempre. O que François não sabia, o que nenhum dos homens de Memé sabia, era que Mesrine havia deixado que o encontrassem. Ele havia ficado em Nice propositalmente, em um apartamento que sabia estar sendo vigiado. Ele queria esse confronto, porque Mesrine havia percebido algo que ninguém mais tinha. Em 1972, o Império de Memé estava rachando. Nos últimos 5 anos, uma nova geração de criminosos havia surgido na França. Homens mais jovens, mais violentos, sem respeito pelas velhas regras. Eles não ligavam para territórios ou hierarquias. Eles queriam dinheiro, poder, e queriam agora. E Memé, aos 68 anos, estava lutando para manter o controle. Mesrine viu isso. Ele viu as rachaduras. E ele percebeu que se pudesse desafiar Memé e sobreviver, se pudesse olhar o último padrinho de Marselha nos olhos e sair caminhando, enviaria uma mensagem para todo o submundo francês. A velha guarda estava acabada. Uma nova era havia começado. Então, às 22h15 de 23 de junho, Mesrine estava sentado naquele café cercado por 12 armas. E ele estava sorrindo. Você acha isso engraçado? Memé perguntou. Eu acho fascinante. Mesrine respondeu. Você me trouxe aqui, para seu território, cercado por seus homens, e ainda assim você está nervoso. Eu posso ver isso. Não estou nervoso, garoto. Está sim, porque você sabe que matar Jacques Mesrine não vai resolver seu problema. Vai piorá-lo. O rosto de Memé enrubesceu. Você roubou de mim. Eu pego o dinheiro de volta, ou pego sua vida. São as regras. Suas regras. As regras da velha guarda. Mas o mundo mudou, Memé. Você simplesmente não percebeu ainda. Zampa deu um passo à frente, pressionando a arma contra a têmpora de Mesrine. Deixe-me matá-lo agora, chefe. Uma palavra sua. Mesrine nem piscou. Vá em frente, Tani. Aperte o gatilho. Mas antes de fazer isso, deixe-me te contar o que vai acontecer depois. Primeiro, François aqui vai morrer também. Óbvio. Mas então, em 48 horas, todos os jornais da França terão uma história. Jacques Mesrine, inimigo público número 1, executado por Memé Guerini. As manchetes estarão em todo lugar. E sabe quem vai ler essas manchetes? A polícia. E de repente, todo aquele dinheiro que você gasta subornando detetives, juízes, políticos, não vai mais funcionar. Porque matar Jacques Mesrine vai trazer tanta atenção para você que até seus próprios homens não conseguirão protegê-lo. A sala ficou em silêncio. Memé estudou o rosto de Mesrine. Você está blefando. Estou? Mesrine se inclinou para a frente. Antes de vir aqui esta noite, eu dei 3 envelopes a 3 jornalistas diferentes. Dentro de cada envelope há uma carta. Minha carta de despedida. Nela, eu conto tudo sobre você, Memé. Seus negócios, seus políticos, seus policiais. Nomes, datas, quantias. Se eu não ligar para eles amanhã de manhã às 9h, essas cartas vão para a impressão. Você não faria isso. Mesrine sorriu. Você realmente quer descobrir? Memé ficou em silêncio por um longo momento. Depois ele se levantou lentamente. Seus homens o observavam, esperando ordens. Finalmente, Memé falou. Saia. Zampa olhou espantado. Chefe, eu disse. Saia. Leve seu amigo. Leve os 800 mil francos e nunca mais volte a Marselha. Se eu vê-lo aqui novamente não haverá conversa. Não haverá avisos. Apenas uma bala. Mesrine se levantou, ajeitando o paletó. Ele caminhou até a porta, depois parou e se virou. Uma última coisa, Memé. Você quer saber a verdade? Não havia cartas. Não havia jornalistas. Era tudo mentira. O rosto de Memé ficou branco de raiva. Então por que eu deixei você sair? Porque no fundo, você sabe que estou certo. Sua era acabou.
E você não quer ir para a guerra comigo porque sabe que não pode vencer. Não contra alguém que não tem nada a perder. Mesrine saiu pela porta. François o seguiu, tremendo. Os homens de Memé não se mexeram. E Memé Guerini, o último padrinho de Marselha, o homem que havia matado 47 pessoas, ficou ali parado, observando o criminoso mais perigoso da França desaparecer na noite. Depois que saíram, Zampa explodiu. Por que você o deixou ir? Nós deveríamos tê-lo matado. Memé acendeu um charuto, suas mãos tremendo levemente. Porque ele estava certo. Se matássemos Jacques Mesrine, a polícia estaria em cima de nós amanhã. Jornalistas, investigadores, juízes. Não valeria a pena. Então ele apenas vai embora. Com nosso dinheiro. Memé olhou pela janela. Ele saiu com mais do que dinheiro, Tani. Ele saiu com algo muito mais valioso. Ele saiu com uma história. Memé estava certo. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Jacques Mesrine havia confrontado Memé Guerini cara a cara e saído ileso. O impossível havia acontecido. E no submundo francês, de Paris a Nice, de Marselha a Lyon, todos ouviram a mensagem alta e clara. O tempo dos padrinhos havia acabado. A era dos lobos solitários havia começado. Homens como Mesrine, que não respondiam a ninguém, que não seguiam regras, que não tinham medo de nada, eram o futuro. E os velhos chefes, por mais poderosos que fossem, não podiam detê-los. 3 anos depois, em 1975, Memé Guerini foi assassinado em uma emboscada em Marselha. Seus assassinos nunca foram encontrados, mas todos sabiam que eram da nova geração. Os lobos haviam derrubado o último leão. Jacques Mesrine continuou sua carreira criminosa por mais 8 anos. Ele assaltou mais bancos, escapou de mais prisões, zombou de mais policiais. Ele se tornou uma lenda. Um mito, o criminoso que desafiou todos e tudo. Em 2 de novembro de 1979, a polícia francesa finalmente o alcançou. 19 policiais abriram fogo contra seu carro em plena luz do dia em Paris. Mesrine foi atingido por 21 balas. Ele morreu instantaneamente. Mas aquela noite no café de Turim, aquela noite em que ele olhou nos olhos de Memé Guerini e disse: "Suas regras não se aplicam mais a mim", aquela noite mudou tudo. Porque Mesrine provou algo que todo criminoso na França precisava saber. O medo é uma ilusão. O poder é uma performance. E se você estiver disposto a arriscar tudo, absolutamente tudo, você pode desafiar até mesmo os homens mais poderosos e sair caminhando. A mensagem que Jacques Mesrine entregou naquela noite não foi apenas para Memé Guerini, foi para todo o mundo criminoso, para cada padrinho, cada chefe, cada homem que achava que era intocável. A mensagem era simples e devastadora. Não existem mais reis, apenas homens dispostos a morrer por suas próprias regras.